Beleza. Carolzinha, eu esqueci de te falar onde é que está a mensagem, achou? Que isso, hein? Vamos lá. Espelhos mágicos. A imagem daquele único que eleva a nossa vida. Galera, não tem como não deixar de perceber a importância da imagem nos dias de hoje. A gente está sempre buscando alguma coisa para ver o nosso reflexo, né? Eu achei bacana desse vídeo porque ele faz uma brincadeira dessa busca, de repente a gente se vê, e na possibilidade de a gente se ver pequenininho de novo. Eu fiquei assim, viajando, não dançaria nunca igual aqueles caras, mas se ver daquele jeito, a pessoa se tivesse a chance de sentar de frente para o espelho e se ver pequenininho, eu acho que seria um negócio fantástico. A imagem, ela sempre vai levar ao nosso imaginário a situações muito diferentes. A importância da imagem, em nenhum outro tempo ela teve uma importância tão relevante que mexeu tanto com o ser humano. A gente sabe que lá no passado, a gente conta lá a história de Narciso, que morreu porque admirava a sua imagem refletida nas águas. O cara foi tão louco que ele achou aquilo tão bonito, ficou tão ali vislumbrado com sua imagem, que a primeira coisa que ele foi tentar fazer foi tentar pegar, e naquilo que ele pegou, ele escorregou, naquilo que ele escorregou, ele se afogou e aí morreu. Então, mas ao longo do tempo, a imagem tem passado por grandes transformações, além das transformações naturais, da pintura, para a foto, para os vídeos, e com toda a tecnologia que temos hoje, a imagem é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. É ou não é? A gente está sempre preocupado com a nossa imagem, né? Pelo menos ali a rapaziada, pelo menos, não sei como é que é a frequência, mas pelo menos a rapaziada vai lá no barbeiro, dá uma parada lá no cabelo, uma vez por mês, eu pelo menos uma vez por mês. Acho que tem gente que vai mais, não sei. A mulherada vai com mais frequência para um salãozinho, né? Dá uma ajeitada no cabelo, na unha, aquela coisa toda. A gente sabe da preocupação que as pessoas têm feito pela imagem. Agora, é interessante a gente perceber o seguinte, que a imagem, a gente só gosta da imagem boa, já percebeu isso? A gente não gosta muito de imagem chuviscada, de imagem, né, embaçada. E assim, eu estava relembrando algumas questões, e assim, bem no passado, lá da minha infância, eu lembrava que de vez em quando, eu tenho quase certeza que não aconteceu com a vida de vocês, mas na minha aconteceu, o meu pai tinha que ir em cima da laje, aí tem uma foto lá, Carol, ele tinha que ir em cima da laje, pegar uma antena parecida com aquela ali, e o bicho do meu pai ficava gritando lá de cima, tá ruim ou tá bom? Não sei se isso já aconteceu na tua vida. E aí você ficava olhando lá e tá bom. Tá bom! Aí, pra variar, meu pai era surdo. É surdo. E aí ficava, tá o quê? Tá bom, tá ruim. E, cara, na confusão danada, para tentar pegar a imagem, tinha umas técnicas milenares do bombril na ponta da antena. Não tem, né? Tem sim. Sabe? O pessoal botava ali para dar um upgrade na imagem, para tirar o chuvisco. A gente está sempre preocupado com a imagem da gente, ela tem que estar sempre limpa, né? Ela tem que estar sempre, ela tem que estar sempre de uma maneira que a gente consiga ver aquilo que a gente está pensando, que a gente está imaginando e tudo mais. Então, por isso, a gente ficou pensando e lembrei muito de uma canção de um camarada bem conhecido, do Juninho Afran, chamado Espelhos Mágicos. Você consegue ler lá a frase? Lê para mim, por favor, para você não ficar preocupado com o outro do seu lado. Lê para mim que aí eu vou saber que você está lendo. Vamos lá? Os homens, seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Cara, essa música fez assim um sucesso absurdo na minha adolescência, e ela falava assim, ela fala até hoje da verdade que o reflexo da imagem, ela chama a atenção para a gente, porque na verdade nós vamos agora perceber a imagem vinculada à nossa vida, porque a gente também não quer uma vida embaçada, a gente não quer uma vida cheia de chuvisco, a gente não quer uma vida, né, de qualquer jeito, a gente quer vida HD, não é verdade? A gente quer vida, né, com a melhor imagem possível, a gente quer viver algo além do que de repente alguns já viram, até no caso do 3D, para ficar um negócio bonito.
buscando aqui. Mas o que acontece é que o Juninho traz uma realidade muito interessante para a gente. Porque nos espelhos, a gente não vê nada mais do que nós mesmos. Às vezes o espelho não tem lugar para o outro. E uma das coisas que também me chamou a atenção foi o fato de que naquele grupo que estava dançando, você tinha as pessoas de repente disputando a sua imagem. Não era só, chegou um momento que era surpresa de se ver criança, mas chegou uma hora que era briga para ver quem de repente dançava mais ou quem fazia os passinhos mais diferentes. A imagem, a transformação da imagem, ela só nos levou a evidenciar a nossa compulsividade por nós mesmos. Vivemos a era do que, galera? Qual é a era? A era do selfie. Isso aí é para a gente perceber, galera, aonde e que nível chegamos no culto à nossa imagem, no culto àquilo que a gente está querendo ver e viver da forma como a gente quer se ver. Imagem. A imagem, ela vai refletir tão somente, exatamente aquilo que realmente somos. E aí a realidade pós-moderna, ela afetou tão somente, ou também, diretamente as relações humanas. E não dá para se pensar em vida sem pensar no outro. Não dá para se pensar em vida sem fazer uma reflexão da importância dos nossos relacionamentos, de estarmos juntos uns com os outros. Não tem como não pensar isso. Antes, os relacionamentos eram imprescindíveis para o mundo. Mas agora, para as pessoas, ele passou do imprescindível para o descartável. Se a gente, às vezes, só vai conversar com alguém se a gente está precisando de alguma coisa. Às vezes, a gente só vai se preocupar com a ausência de alguém se a gente... a gente pode fazer um negócio assim, mas fulano... cadê fulano? E aí a gente vai se dar conta que aquele fulano não está, ou que aquelas pessoas não estão. A gente hoje está muito mais preocupado com as nossas conversas aí de WhatsApp, de mensagens de Facebook e tantos outros que você aí de repente está usando, e está abrindo mão daquela boa e velha conversa, sentada na frente de repente de uma mesa, no sofá, na roda de amigos, coisa que fazia tanto sentido para a gente, tanto significado. Mas a gente agora está trocando por aquilo que o pastor Nathaniel Sabino falou, né? O pessoal está muito consagrado dentro das igrejas hoje, né? Está todo mundo, né, de cabeça abaixada, só vendo aquilo que está no seu celular. Essa é a realidade que estamos. Nossas imagens como mais importantes do que nossos relacionamentos. E o mundo tem clamado por uma referência. O mundo tem, de alguma forma, pedido, tem clamado, tem feito tudo para que ele mesmo seja atendido por alguém ou por uma vida que seja mais plena, mais completa e não precise ir muito longe. Ouvindo aí alguns comentários a respeito até dessa corrida presidencial que a gente está vivendo, ali pessoas dizendo o seguinte: fulano tem uma característica mais honesta, essa pessoa parece ser mais honesta do que a outra, então isso gera credibilidade. Você vê que isso é um comentário meio que geral, onde as pessoas estão observando e se atentando a isso, de tanta demanda que a gente tem por questões boas, por ter uma referência boa, uma referência plena e completa. Só que a busca desenfreada e inconsequente pela felicidade só confirma ainda mais o nível de necessidade que o mundo tem de uma imagem pela qual vale a pena copiar. Vou repetir. A busca desenfreada e inconsequente pela felicidade só confirma ainda mais o nível de necessidade que o mundo tem de uma imagem que vale a pena copiar. E nós? E você? Que imagem nós estamos copiando? Que imagem estamos tentando perceber e ver e buscar para que a nossa vida seja mais completa e aí chegar a esse termo que a gente falou tanto na semana passada, para a gente chegar a viver essa vida elevada que a gente tanto precisa?
Porque o que me parece é que às vezes a gente deseja algumas coisas, mas a gente quer que ela já chegue pronta para o colo da gente. É como a gente de repente sai daqui do culto e vai ali para o restaurante, você já quer tudo ali prontinho, obviamente, né, bem servido, e você não quer se dar o trabalho de preparar o seu alimento, de preparar a sua comida, de fazer com que haja algum esforço para você alcançar aquilo que você deseja. Queridos, a gente precisa compreender e que a Bíblia traz essa resposta de que nós temos a imagem certa para elevar a vida da gente. Nós temos o referencial certo para elevar a vida da gente. A grande maioria aqui, que está aqui presente, eu posso dizer que a maioria sabe disso, a maioria entende isso, a maioria já está de repente ouvindo isso desde criança. Nós temos a imagem, nós carregamos a imagem, mas por que a imagem está embaçada? Por que a imagem está ali cheia de chuvisco? Por que a gente não consegue desenvolver ainda mais essa imagem? A gente precisa se apropriar de uma realidade que ela, aos poucos, vem se desgastando. A gente precisa entender que fomos criados à imagem de Deus. Eu achei uma frase bacana, está ali no computador para você, que Deus é o maior designer que já existiu. Ele é o cara mais criativo. Ele é o cara que pensou em todas as possibilidades. Tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente sabe, passou pela mente criativa de Deus. E quando Ele fez isso, Ele deu uma bênção para a gente, que foi ter um pouquinho disso, a semelhança disso, uma ideia, uma lembrança. Mas essa lembrança, essa ideia, a ponto de uma força tão grande, de que pode fazer a gente ter uma vida elevada, da forma que a gente pode conviver, não só com as pessoas, mas com tudo ao nosso redor, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, mas que a gente pode conseguir conviver com isso, porque carregamos essa imagem. Agora, essa história de imagem de Deus, de que a gente precisa carregar essa imagem, que precisamos ser a imagem de Deus, aonde que a gente encontra a base para isso, ou em que sentido isso se aplica na vida da gente? A primeira coisa que eu acredito que você acho que você também vai concordar comigo, é que buscar e ser essa imagem de Deus, ela é propósito dele mesmo para a vida da gente. Tem um texto muito bacana de Romanos 8, 29, não sei se você consegue ler, mas está escrito, se você conseguir ler, lê junto comigo, para a gente entender bem o que está dizendo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, gente, a semelhança de Cristo é o propósito eterno para o qual Deus nos predestinou. Então, para eu ter uma vida elevada, eu preciso entender e compreender que a semelhança de Cristo foi algo planejado, foi algo pensado, foi algo idealizado pelo Senhor para que nós vivêssemos isso. O problema é que a imagem, quando ela foi criada perfeita, ela foi criada sem arranhão. O DVD não pulava, a coisa era bacana, funcionava tudo direitinho. Você tinha lá tudo funcionando, não tinha chuvisco nenhum, não tinha fantasma na imagem. Lembram disso, fantasma na imagem? O negócio, né? Ficava assim. Então não tinha nada disso, tudo era perfeito. Mas entra no contexto do mundo um negócio chamado pecado. Vem a queda do homem, e aí somente só um poderia restaurar a imagem antes perdida, a imagem que ficou prejudicada pelo pecado. Gente, é impressionante que a história, nós vamos ficar solidários a uma situação que aconteceu no início do mundo, com Adão, mas a gente percebe e vive uma solidariedade ainda melhor, que é a solidariedade da imagem de Jesus. Porque é em Jesus que a minha imagem pode ser restaurada. Só Ele pode fazer com que minha imagem se torne limpa novamente. Só Ele é que pode fazer com que a minha imagem
se torne uma imagem em que os outros possam perceber claramente aquilo que eu sou. Porque aonde eu vou, eu deixo a minha marca. Aonde você está, você deixa a sua marca. Aonde você andar, seja aqui no Brasil, seja aqui na Barra da Tijuca, seja em qualquer lugar do mundo que você estiver, você carrega a sua marca, a sua imagem. E eu acho que eu já falei aqui isso algumas vezes. Eu lembro de uma vez, um pastor conhecido, não tenho amizade com ele, mas eu conheço, que é o pastor Michel Piragim, que é o pastor de juventude da Bíblia de Curitiba. Ele uma vez, para tentar exemplificar isso, ele jogou um saco de farinha de trigo na cabeça dele, no meio da mensagem, e saiu todo sujo e foi tocando nas pessoas. O que acontecia? À medida que ele ia tocando nas pessoas, o que acontecia? O trigo é o quê? Ia sujando as outras pessoas. Se eu for tentar fazer com aquilo, não vai dar certo. Era melhor que fosse uma saca inteira. Mas, se a gente fizer isso, nós vamos marcar as vidas das pessoas. A nossa imagem fica registrada por onde a gente passa. Por onde a gente passa, por onde a gente vive, a nossa imagem fica. E a gente precisa perceber que imagem, ou a gente precisa entender qual imagem eu quero passar. Não na preocupação da imagem de ser bonzinho, ou a imagem de ser o honesto, a imagem de ser não sei o quê, porque isso é consequência da decisão que você tem de viver a imagem e semelhança de Jesus. Cara, será que quando você está com os seus amigos na faculdade, até mesmo lá na roda de amigos, até que seja sentado num bar, será que seus amigos estão vendo a imagem de Jesus em você? Será que está claro para eles que você é diferente? Será que está claro que você tem algo diferente do que eles têm, daquilo que eles estão convivendo? E aquilo não ser diferente por poder julgar a eles, a ação deles, mas diferente porque você é diferente no sentido de que você o acompanha, que você gosta de estar com ele, que você é uma amizade prazerosa, que você é um cara confiável, que você é um cara honesto, que você é um cara diferente, às vezes, em alguns posicionamentos. Não é tão simplesmente diferente por discordar daqueles que não são iguais a gente, mas diferente porque estamos fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas é interessante que essa lance da imagem de Deus, ela também faz parte do propósito histórico. Isso está lá em 2 Coríntios 3,18, que diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Cara, olha que coisa interessante. Ele está querendo me dizer, aqui no caso, Paulo está querendo me dizer o seguinte, que essa história de imagem, ela não simplesmente chega, fica e se estaciona. Ela passa por uma transformação. Ela passa por uma evolução. Se a tua vida espiritual estava analógica, ela agora precisa evoluir, tem que ser HD. Ela tem que, ser estéril, enfim, qualquer outra coisa, ela tem que melhorar. Ela tem que passar por transformações. Por isso que quando passamos por determinadas lutas, quando passamos por determinados sofrimentos, quando passamos por determinadas crises, a intenção dela, como diz o próprio texto lá de Paulo em Coríntios, é para que isso transforme a sua vida em algo melhor. É interessante perceber isso. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho da face dele. Nós somos assim, vivendo essa questão como algo importante na nossa vida. E ela continua, ela é uma ação contínua do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, trabalhando para que cheguemos à imagem e à semelhança de Jesus. Deixa eu te falar, essa imagem que estamos construindo, ela vai continuar por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Até a gente chegar na outra base, que é interessante sobre o aspecto da imagem de Deus, que é o propósito escatológico da imagem. Como diz lá em 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser,
mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Estaremos vivendo uma transformação contínua, porque vimos lá na frente, estamos vendo lá o nosso futuro, e percebemos o seguinte: tudo aquilo que a gente está vivendo aqui, é para que a gente alcance a imagem e semelhança de Jesus. E eu fico imaginando, cara, a gente entrando no céu, e a gente chegando perto de Jesus, e a gente sentir algo assim tão próximo, tão perto. Eu não digo nem que a gente se pareça com Ele fisicamente, sabe? Não é essa a questão. Mas sabe aquela pessoa que quando você se encontra com ela, você vê uma amizade tão sincera, você se sente tão à vontade, você se sente tão próximo, você se sente tão à vontade perto dessa pessoa, que parece que, parece que você e ela é a mesma pessoa praticamente. Sabe aquele tipo de amizade que você não sabe quando começou, porque você acha que ela sempre existiu? Eu penso que quando a gente tiver esse contato com Jesus, vai ser dessa forma. E quando eu estiver com Ele, eu vou ver claramente a minha imagem, a imagem dele refletida em mim, e a minha imagem refletida nele vai ser um negócio tão doido assim que, cara, vai ser um negócio maravilhoso, no qual a gente vai poder ver a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, na nossa história. A certeza de um futuro, de que estaremos com Cristo e seremos como Ele. Mas uma coisa bem bacana que a gente acaba vendo é que existe algo muito importante, que às vezes nós, durante a caminhada, a gente esquece disso. A gente se esquece de 1 João 2,6, que diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos repetir juntos? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se a gente afirma ser cristão, a gente deve ser parecido com Cristo. E aí, pegando esse gancho de imagem, de antena e tudo mais, para que você reproduza a imagem da maneira certa, você precisa estar na mesma sintonia. Se eu não estou em sintonias parecidas, eu não vou mostrar a imagem que eu preciso mostrar. Eu não vou ver a imagem que eu quero ver. Eu preciso estar sintonizado na mesma frequência, juntos, no mesmo caminho, para que a gente seja parecido um com o outro. E aí, tendo como base essa declaração bíblica, eu vejo alguns exemplos de como a gente deve elevar a nossa vida a partir da imagem de Deus, a imagem de Jesus para esse tempo. Então, a primeira coisa é que a vida elevada, ela segue o exemplo do Cristo encarnado. Todos fomos chamados a seguir o exemplo da sua humildade. Cara, vai ser algo quase que impossível a gente reproduzir aquele sacrifício todo que Ele fez por mim e por você. Porque só um fez. Só um fez. Vai ser difícil a gente reproduzir isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, principalmente no texto de Filipenses, que eu não sei se está, eu acho que não está ali projetado, mas quando a gente lê, eu vou ler para vocês, a gente percebe que a gente tem uma direção e que a própria Bíblia indica isso para a nossa vida. Olha o que diz Filipenses 2, de 5 a 8. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, e Ele deixou de lado os privilégios da divindade, e assumiu a condição de escravo, tornou-se humano, e depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Olha,
A própria palavra de Deus está dizendo o seguinte para a gente, que é possível a gente pensar como Jesus pensou. É possível a gente caminhar na mesma sintonia como Ele caminhou, em alguns dos aspectos que nós podemos caminhar com Ele, no sentido de mais de humano, daquilo que Ele conviveu quando esteve aqui conosco. A humildade, a parceria, a amizade, o comprometimento dele com a missão, a vida como ele levava, a simplicidade de Jesus, tantas outras coisas que esse Jesus que a gente tanto fala, que a gente tanto já ouviu na vida, nós podemos viver a essência disso, a essência desses pensamentos. Mas existe uma outra coisa bacana sobre a vida elevada, é que a vida elevada, ela tem um modelo de Cristo em seu serviço. Em sua última noite, junto aos discípulos, Jesus demonstra a essência de servo, ao limpar os pés dos apóstolos. Uma imagem que, mesmo não sendo gravada, repercute até hoje na vida daqueles que seguem a Jesus. Cara, tenta compreender o contexto que acontece o lava-pés. Uma ação, uma atitude que era feita, de repente, por escravos ou por servos. Quando você chegava na casa de alguém, uma pessoa chegava lá na época de Jesus e limpava o seu pé. Galera, tenta imaginar a condição do pé de uma pessoa que andava na época de Jerusalém, certo? Roma ainda estava asfaltando o negócio, né? Estava lá ainda fazendo todo o Império Romano, ainda estava ali fazendo colocando lá os paralelepípedos, ainda não tinha isso, não era terra batida. Você imagina o cara chegar com o pé daquele jeito. Não era pé, né, do pessoal que chega do salão, não era. Era pé, aquele pé meio sujo. Mas sabe, Jesus ele não se importou a mínima com isso. Na verdade, o que ele se importou foi de tentar mostrar para as pessoas que as pessoas são mais importantes do que tudo. E de que uma das nossas missões, uma das coisas que nós devemos fazer na vida é servir ao outro, é servir ao próximo, independente daquilo ou da condição que o outro esteja. A gente está sonhando aí, né, Rafael? Veio um grupo lá da JBC, que é a Juventude Batista Carioca. Eles vieram aqui na igreja, ficaram encantados com a igreja, mas o foco não era aqui a igreja. A gente foi lá para a Vila da Paz, onde mora o Rafael, para de repente a gente conseguir fazer um projeto chamado Tempos de Paz lá em novembro, logo depois do acampamento, onde a gente vai passar o dia inteiro na comunidade, fazendo ação lá para aquelas pessoas. Mas servir ao outro é servir também aqui, é servir também a quem está do meu lado agora, é servir em determinados momentos, em situações. Quando você chega aqui para louvar, para cantar, você vê uma música bem tocada, a galera se esforçando para ensaiar, você vê pessoas te recebendo lá, o pessoal passando a letra, os textos, as imagens para você. Isso é servir ao outro, ao próximo. Servir sem aquela coisa de que, eu vou fazer isso para o Danilo, cara bem influente e tal, não sei o que, eu vou dar uma moral para ele, um dia ele vai dar uma moral para mim. Nada disso. Nada disso. É servir ao outro porque a gente deve amar o outro incondicionalmente. Bacana que o pastor Ulisses, que é um dos pastores que vai estar pregando para a gente no acampamento, ele faz um trabalho no Degase. Você sabe o que é o Degase? Quantos sabem o que é o Degase? Levanta a mão aí. Pouca gente sabe o que é o Degase, né? A mãe fala, eu sei o que é o Degase. Pouca gente sabe o que é o Degase. Menor não vai para a prisão, tá certo? Para a cadeia. Não pode porque ele é menor. Mas o Degase, às vezes é pior do que a cadeia. É um lugar onde fica lá reclusos da garotada que foram acolhidos, né, na rua, de maneira humana, né, que abraçaram com carinho, que não deram tapa na cara, né, mas levam para lá para poder cumprirem as suas
as suas obrigações por conta da pena que ele recebeu, então ele vai para o Degase. E o Ulisses estava me falando coisas assim incríveis que eu não tinha a mínima noção. Que dentro do Degase tem repartição. Comando Vermelho, não sei agora, não lembro agora os outros comandos aí, que lá tudo é separado por comando. O cara que é no Comando Vermelho não pode ir para o outro pavilhão, que é do outro comando, porque se botar o garoto lá, o negócio é nesse nível. E o Ulisses está lá dentro, fazendo um trabalho social com futebol, com essa garotada. E, cara, ele tem tido, assim, experiências incríveis daquilo que Deus está fazendo. O que ele vai ganhar em troca? Cara, eu tenho certeza de que ele não está nem aí para isso. E esse deveria ser o nosso sentimento quando a gente faz algo para alguém. Eu tenho que fazer porque eu amo. Eu tenho que fazer porque o exemplo desse cara aqui, que estava pertinho de morrer, e ele já sabia disso, ele fez questão de mostrar, acho que um dos maiores ensinos, é de poder tirar o sapato de quem estava do lado dele, e limpar os pés dele. Mas, a gente tem a vida elevada, a gente pode ter a vida elevada, quando a gente busca com intensidade viver o amor de Cristo. Está muito relacionado ao serviço, mas ainda mais intenso, porque a cruz ela é a maior prova de amor e também a expressão mais poderosa da forma como devemos amar uns aos outros. E aí, como é que a gente quer ter uma vida elevada se eu não me preocupo, eu não amo a quem está do meu lado, que eu não estou disposto a fazer determinados sacrifícios para quem está do meu lado? Se eu sei que aqueles meus amigos da faculdade, do colégio, do trabalho, aqueles seus colegas que você tem consciência, que você conhece a palavra, sabe que todas as pessoas precisam tomar uma decisão de conhecer a esse Jesus, a esse Deus de amor, você sabe que eles estão ali, que não sabem dessa história, que não sabem desse amor, que você tem isso e você não passa, você não, isso aqui é lá meu filme. Eu acho que isso não é uma forma de amar. Eu acho que a gente precisa amar da maneira mais profunda as pessoas. E amar tudo aquilo que tem a ver com o próprio Cristo. Existe um diálogo de Jesus ali com Pedro, que ele, tu me amas e tal. Vocês conhecem essa história, vocês sabem como é que ela desenvolve. E no final, Jesus fala para Pedro o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho visto pessoas que não amam aquilo que o Cristo amou. Meu coração dói quando eu vejo pessoas que não amam a igreja. Porque a igreja, obviamente, não é perfeita, mas é a partir daqui que o amor deveria sair para o mundo lá fora. E o que a gente está fazendo para mostrar esse amor, para viver esse amor, se a gente não ama nem o local no qual a gente recebeu e a gente reconheceu Jesus como o nosso grande amor? A gente precisa amar mais a igreja, a gente precisa amar mais as coisas que Cristo amou, a gente precisa amar mais uns aos outros. E a vida elevada também não tem pressa, ela é paciente, que é uma ambiguidade para esse tempo, porque a gente quer tudo hoje na hora. Eu quero o meu almoço na hora, eu quero o meu lanche na hora, eu quero, enfim, eu quero tudo na hora. Eu quero relatório agora, eu quero tudo agora, eu quero que pegue agora aquele negócio para mim, eu quero agora o dinheiro, a gente quer tudo agora. Eu quero agora a roupa passada, eu quero agora um tanto monte de coisa. A gente não tem paciência, a gente não sabe esperar, a gente tem perdido coisas importantíssimas na nossa vida, porque nós não estamos sendo pacientes, nós não estamos sabendo esperar. E uma vida elevada precisa entender que a gente deve se preparar para dias difíceis, para dias de paciência, de muita calma, de
de muita resiliência e também, por que não dizer algo muito mais profundo, nós vamos passar por profundas perseguições. Vai se posicionar a respeito das relações homossexuais hoje em qualquer grupo, qualquer roda de conversa, em qualquer lugar do Brasil. Se você for contra, vai tomar pedrada. Vai se posicionar contra qualquer outra coisa que a gente sabe que é bíblico, que a gente sabe que às vezes não é religião, mas que é algo que a gente está vivendo, que a gente sabe que vai acontecer, que a gente sabe que é importante para das pessoas, mas elas anulam completamente isso. Antigamente, as perseguições, eu até falaria antigamente, mas agora me veio à cabeça o que está acontecendo lá no Iraque. No Iraque, se você não é do grupo lá, fanático lá, do islamismo lá que os caras são, se ele estiver na rua andando, ele te mata na hora, assim, não faz cerimônia nenhuma. Eles até agora estão brincando com isso. Vocês viram algumas imagens recentes, aí algumas reportagens, de como que o negócio é feito. Está correndo assim, pá, mata. Pega 10, 15 cristãos, coloca numa vala e mata, cara. Mas mata com gosto assim, ó. Quer dizer, não está nem olhando para a cara, não está nem pensando, está aqui, ó, papai matando o crente. Graças a Deus, aqui no Brasil a gente vive a liberdade religiosa, mas eu não sei até quando. Eu não sei até quando. E quando o calo apertar, para onde que a gente vai se posicionar? Uma vida elevada não tem pressa. Ela é resiliente, ela é paciente. Ela vai encarar. Não quero ter uma visão pessimista do Evangelho, mas eu entendo ser uma opção de mais sofrimento do que de prosperidade. Às vezes a gente liga a televisão e a mensagem que está dizendo lá na televisão: vem para o Evangelho, você vai ser crente, você vai ganhar, né? Daqui a... Eu não era nada e tal, eu aceitei Jesus, e daí um mês depois eu estava com um carro, 2 carros na garagem, uma mansão, morando, né, ali, sei lá, aquele jardim, aquele condomínio ali, sei lá onde, né? E só vitória. Cara, outro dia estava, o Juliano botou naquelas músicas da NET, né? Nossa, me tira disso, pelo amor de Deus. A mulher entrou num só vitória, que eu falei, meu Deus do céu, cara, essa mulher está vivendo que evangelho? Eu não sei que evangelho é esse não, cara. Que tudo é vitória, que tudo é vitória, que tudo é vitória, que eu vou ganhar tudo, que tudo vai dar certo, que tudo que não sei o que, que tudo que não sei o que lá. Cara, isso aí é coisa de maluco, cara, isso não existe. Quando eu olho para a história de Paulo, o que a gente vê? A gente vê sofrimento, meu camarada. Só não é derrota, porque ele sabe qual é a vitória dele lá na frente. Nossa vitória não está em bem pessoal, em bem material, nada disso. Nossa vitória está em fazer a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem priorizado as coisas de Deus? A semelhança com Cristo é um mistério do sofrimento. O sofrimento é parte do processo de Deus para nos fazer como Cristo. Se alguém um dia vier aqui nesse púlpito, em qualquer púlpito que você estiver ouvindo, e dizer que a vida do crente é só vitória, pode levantar na cadeira e ir embora, filho. Não é não. Não é. Mas a vida do crente, ela é acompanhada de uma pessoa 24 horas por dia, que independente das circunstâncias que você esteja vivendo, ela não vai te abandonar. Sabe o que isso quer dizer? É que de repente eu vou perder
vou ter derrotas, mas eu vou ter alguém comigo para encarar todas essas circunstâncias. E todas essas experiências vão me fazer crescer. Cara, outra coisa para a gente fechar: uma vida elevada tem a certeza da sua missão. Como Cristo precisou entrar em nosso mundo, nós também precisamos adentrar nas incertezas e dúvidas, no mundinho ou na forma de viver das pessoas que, para compreender de que forma o Evangelho pode fazer sentido para elas. A semelhança com Cristo, o desafio do evangelismo é uma das principais respostas do porquê somos tão desastrosos em nossos esforços evangelísticos, é que não parecemos com o Cristo que a gente proclama. Eu já vi um monte de gente, e eu mesmo já disse isso algumas vezes: eu não consigo falar isso, não consigo chamar ninguém, não consigo pregar o Evangelho, ninguém fala nada, todo mundo é indiferente ao que eu falo. Mas possivelmente, vou dizer por mim, naquela época que eu tentei e não consegui, eu não estava vivendo como Cristo viveu. Eu não era semelhante a Jesus. Eu não era a semelhança dele. Eu estava longe dele. Estava perto, todo dia na igreja, mas estava longe. Meus pensamentos estavam longe, minhas atitudes estavam longe, a minha vontade, a minha vida estava completamente distante. Estava dentro, mas longe. A gente tem que perceber a importância da missão que Jesus dá para a gente. Vou aqui, eu já comentei com alguns aqui num negócio que eu percebi, postei lá no Facebook, churrascada. Aí deu lá 7 visualizações, 7 curtidas, né? Beleza, 100%. Impacto evangelístico na Praia da Barra, na Praça do Oro, 4 visualizações, 2 curtidas. Opa, peraí, como é que está aí? O coração está motivado para quê? Gente, churrasco a gente come todo dia, se quiser. Carne você come todo dia, arroz, como é que é aquele nome daquele molho lá? Esqueci, soia. Se você quiser, você faz, você come todo dia. Mas o negócio de depois, não me empolga. Cara, a gente precisa perceber que a gente tem uma missão muito importante na vida da gente. E essa missão começou com o próprio Jesus, e ela alcança a vida da gente. A gente precisa, de alguma forma, fazer com que a gente desenvolva isso na nossa vida. Agora, como é que eu vou viver isso, cara? Como é que... Porque é muito difícil, muito complicado. E eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. Eu sei que isso tem tudo a ver comigo também. Mas a resposta é a seguinte: claro e evidente que não é pela nossa própria força. Deus nos deixou um grande ajudador, o Espírito Santo. E o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma como Ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo. Porque a gente só age, a gente só faz as coisas de Deus movidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Qual foi a última vez que o Espírito Santo chacoalhou teu coração ao ponto de você, caraca, cara, Deus está falando comigo, isso está incrível, eu estou sentindo, é algo bonito, é bom, maravilhoso, cara, é isso, e vibração, e choro, e tal. Qual foi a última vez? Está lembrando? Ah, não está lembrando não? Se não está lembrando, é porque já tem muito tempo. Se não está lembrando, é porque o Espírito Santo de Deus está doido para estar com você, mas você está fechando a porta, não está deixando ele entrar e agir na sua vida. Achei muito bacana, acho que o William vai lembrar, né, William? O que o pastor Zé Maria falou quinta-feira, aqui no nosso pequeno grande culto, sobre a igreja que está lá em Apocalipse, que tem um texto aí que os peixes estou à porta e bato, né? E a gente usa esse texto sempre para falar do Evangelho, né? Jesus está batendo no teu coração, irmão. Abre o teu coração para ele entrar, que não sei o quê, aceita Jesus e aquela coisa toda. Mas ele está falando em outro contexto, aquele texto ali não está falando disso não.
Sabe o que aquele texto está dizendo? É que aquela igreja na qual aquela carta estava dizendo, foi escrita, ela estava tão preocupada com ela mesma, que Jesus estava do lado de fora. Aí eu te pergunto, Jesus está de que lado no teu coração? O Espírito Santo está de que lado no teu coração? Está do lado de dentro ou está do lado de fora? Você está aqui por obrigação, ou porque você está aqui porque você quer louvar, agradecer ao Senhor, ou porque você queria um mover do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você está aqui simplesmente por uma ocasião social? Ou você sabe que aqui, quando você entrasse aqui e saísse daqui, a sua vida estaria diferente? A gente precisa deixar de se contentar com migalhas espirituais e passar a perceber a importância do sacrifício que foi feito na cruz por Jesus, para que você pudesse estar aqui hoje. Porque se Ele não tivesse feito isso, eu não sei se estaremos aqui agora. Às vezes eu fico pensando, por que às vezes o nosso coração se esvazia, se esfria tanto de Deus? É porque a gente escolhe outras prioridades. Hoje, o problema não é tempo. Todo mundo aqui tem tempo. Todo mundo aqui tem tempo. Eu tenho 24 horas. Qual o tempo que você tem? Ou você é privilegiado e tem 25, 26. Você tem 24, não tem? Eu tenho 24. Mas sabe o que eu tenho, que de repente você não tem, o que o outro tem, que aquele lá não tem, que aquele aqui tem, que o outro tem, que é prioridade. Quando a gente deixa de buscar, quando a gente deixa de ler uma palavra de Deus, quando a gente deixa de se relacionar com Ele, a gente está dizendo para Ele o seguinte: Senhor, eu estou tomando o rumo das minhas prioridades, eu não preciso mais de você, você já me serviu, agora é comigo. E o que acontece? A gente se vê diante de espelhos, aonde a gente só vê a nossa imagem. Eu quero dizer uma coisa para você, eu sou louco, eu tenho pedido muito para isso a Deus, que todas as vezes que eu vá me olhar no espelho, eu possa ver Jesus do meu lado. Eu não sei se você tem tido esse desejo, eu nem sei como é que ele é, cara, eu nunca vi. Eu tenho umas ideias bem doidas a respeito de Jesus, não é nada igual a essas imagens que pintam aí com Jesus aos picos e tal, bonitão. Eu não tenho nenhuma, Vitor, já não é o cabelo assim, não é nada disso. Para mim, Jesus foi de outro jeito, mais bonitão assim, mas assim, independente do reflexo que ele possa ter no meu espelho, é aquele lance de sentir na minha vida, me ajudar a fazer as coisas e caminhar comigo nos momentos que eu mais preciso. Porque tem hora, galera, que não dá para andar com as próprias pernas. Tem hora que não dá. Tem hora que é muito difícil a gente viver nesse mundo injusto. Tem hora que é muito difícil a gente tentar perceber, e as pessoas não percebem que aqui, que esse lugar, que a igreja, o corpo de Cristo, não estou falando do prédio, estou falando de corpo de Cristo, às vezes é o lugar em que a gente poderia ser melhores amigos, que a gente poderia ser melhores pessoas, que a gente poderia ser melhores servos, que a gente poderia fazer tudo de melhor. Não porque eu gosto de fulano, ou não gosto de ciclano, ou eu não vou com a cara de fulano, mas é porque eu estou aqui porque Jesus, Ele deu a vida dele pela igreja, Ele deu a vida dele por você. O maior conceito de vida elevado que eu acho que a gente pode ter
é a certeza de que eu estou carregando a imagem de Jesus.